Boa. Jefferson da Levo. Tudo bem, Jefferson? Seja bem-vindo. José Grão. Fabrício Silva, bem-vinda. Bem-vinda, Thalita. Bem-vindo, Alexandre. Legal, legal, pessoal. Legal, legal. Bom, 5:05. Vamos começar aqui numa pontualidade britânica da nossa tolerância aqui de 5 minutinhos. Vamos começar nosso evento. 118 pessoas online. É isso aí, é isso aí. Que bacana estarmos todos aqui reunidos para falar sobre algumas palavras de inovação e empreendedorismo e ver o que algumas startups estão trazendo no mercado no assunto de hoje, que é de trucking e logística rodoviária. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado à banca que está aqui. Obrigado aos empreendedores que vão apresentar suas startups, por hora aqui representados pelo André, mas daqui a pouco cada um também vai aparecer aqui na telinha. E falando um pouquinho do nosso evento de hoje, né? Hoje nós vamos falar, hoje o tema vai ser trucking, logística rodoviária. Aqui na Liga, a gente tem o costume de trazer bastante conteúdo, bastante assunto e mostrar soluções práticas que as startups estão trazendo no mercado. E já falando um pouquinho da Liga, quem somos nós, né? O que a Liga faz, afinal de contas? A Liga é uma plataforma de inovação que tem como principal missão conectar startups e grandes corporações para que juntas gerem negócios, cocriem projetos e que, assim, possam ter ainda mais força para levar a inovação para o dia a dia das pessoas. Nós fazemos isso hoje por meio de 3 pilares. O primeiro pilar está próximo ali do início de uma jornada de inovação dessas grandes empresas. A gente tenta levar um pouquinho desse mosquitinho do empreendedorismo e da inovação por meio de conteúdos, por meio de eventos, inclusive por meio de Pitch and Pizzas in Company. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre o Pitch and Pizza in Company. O segundo pilar, que a gente procura levar a inovação e empreendedorismo para dentro das grandes empresas, em que inclusive a Cris já participou com a gente e vai participar ainda esse ano, são os nossos programas de aceleração, onde durante 4 meses nós, Liga, junto com grandes corporações e startups, colocamos muitas energias e muitas forças para executar projetos de inovação e que possam atender desafios reais, dores reais do dia a dia dessas grandes empresas. O terceiro pilar que eu havia comentado, é por último aqui, mas não menos importante, é o pilar onde a gente atua por meio de levar conhecimento, levar as práticas e metodologias de startups para dentro dos times internos das grandes empresas, para que os próprios colaboradores possam colocar a mão na massa em projetos, utilizando essas metodologias, que muito se passa por meio das filosofias enxutas de gestão, que a gente costuma ver bastante na literatura. E quem é que está com a gente nesse jogo até o momento? Temos grandes players aqui do Brasil, grandes empresas estão com a gente. Falei, citando agora a Mercedes, que está muito bem representada aqui pela Cris. E o meu muito obrigado aqui, em nome da Liga Ventures, para todos esses nossos parceiros de negócio, porque sem eles a gente não levaria inovação para o mercado, né? A gente não levaria inovação para as pessoas, para que usufruíssem as melhorias que a inovação traz. E eu acabei de me lembrar que eu já estou tão empolgado falando sobre inovação e empreendedorismo que eu esqueci de me apresentar a todos vocês. Eu me chamo Rafael Fiuza, eu sou gestor de prospecção e seleção de startups aqui da Liga Ventures, ou, de uma forma mais glamourosa, como um amigo meu costuma chamar, Startup Hunter aqui do time da Liga. Hoje falaremos, então, do Pitch and Pizza Trucking, tá? O Pitch and Pizza que tem como principal objetivo trazer soluções práticas de startups, estreitar a relação entre startups e empresas, falar e discutir sobre inovação, conhecer essas soluções. Temos um braço do nosso Pitch and Pizza, que é o Pitch and Pizza in Company, onde grandes empresas podem personalizar os seus próprios eventos como esse. Podemos montar estruturas similares a essa. Quem sabe, geralmente acontece num contexto presencial, mas dadas as circunstâncias óbvias, hoje estamos fazendo de forma online, e algumas já fizemos de forma online, mas a Heineken, o Banco Carrefour, a Laureate, a NGK já levaram para dentro de casa
alguns pitch and pizzas. Bom, qual que vai ser a dinâmica do nosso, qual que vai ser a dinâmica do nosso evento, tá? Esse evento, como eu havia comentado, já tem um nome, inclusive, no mercado, já foi realizado mais de 50 vezes, em torno de 200 startups já se apresentaram, os números estão aparecendo aqui na tela para vocês, 5 mil pessoas já assistiram, e de acordo com as nossas contagens extraoficiais, 9 mil pedaços de pizza já foram ingeridos durante todos esses eventos. Como hoje a gente não está no evento presencial e, portanto, a gente não tem uma pizza física, a gente vai ter uma pizza online. Como é que o que vai acontecer? O nosso pessoal, o nosso time de back-office vai disponibilizar para vocês um link com o formulário de networking para que vocês possam preencher esse formulário de networking. Vai ser super válido, confia em mim, vai ser super válido esse formulário no pós-evento. E as pessoas que tiverem preenchido seus nomes ali no formulário de networking vão estar participando de um sorteio de 3 cupons de pizza, 3 cupons de 15 reais, perdão, no iFood para que você possa gastar do jeito que você achar mais pertinente, tá? A dinâmica do dia, dinâmica dos nossos eventos. As startups vão ter 5 minutos para fazer os pitches, seguido de 7 minutos de perguntas e respostas da banca, e caso tenha algum tempo, a gente tenta puxar ali até 2 perguntas do chat. Então, pessoal, interajam bastante aqui no nosso chat. Nosso time da Liga, no back-office, está acompanhando tudo que vocês estão falando. Preencham o formulário de networking, porque assim só vai enriquecer principalmente a troca de conhecimento de um assunto tão importante, que é o assunto de inovação e empreendedorismo. E, antes de apresentar a banca a todos vocês, vou passar a palavra para eles, vou começar a falar menos, para que outras pessoas possam falar aqui também. Eu queria que vocês olhassem agora aí para o chat que possam baixar e se deliciar na sequência com o nosso mapa de Autotex, o nosso braço de estudos aqui da Liga Ventures, o Liga Insights, em parceria com o escritório de Hayek Menezes, a EDC Partners, a Ambev, Cargill e VLI, mapeou 320 startups que estão trabalhando no cenário brasileiro, nos segmentos de logística, transporte e mobilidade. E agora, eu queria passar a palavra, agradecer imensamente mais uma vez ao time da banca que está aqui, o Leonardo Cerquinho, que é presidente do Porto de Suape, a Cristiane Buch, que é gerente de governança de IT, de tecnologia da informação da Mercedes-Benz, e o Lírio de Souza Rocha, gerente geral da DHL. Cris, vou pedir para você se apresentar primeiro, por favor. Quem você é e o que você faz? Olá. Então, em primeiro lugar, quero agradecer esse convite. É um prazer poder compartilhar aqui esse painel com vocês. Eu normalmente já assisto o Pitch and Pizza, gostei desse formato remoto, a gente acaba tendo mais facilidade de poder participar. E falando um pouco sobre a questão dessa aproximação, né, das grandes corporações e das startups, eu acho isso muito saudável, porque a gente, além de trazer para dentro de casa a possibilidade de discutir, de conhecer novas soluções, a gente também traz esse espírito empreendedor para poder injetar dentro da fábrica e compartilhar e fomentar essas características dentro do ambiente corporativo, né? Então, são pontos muito positivos quando a gente faz essa aproximação, tanto do ponto de vista da solução, quanto também do ponto de vista do empreendedorismo. Então, acho que a gente só tem a ganhar de participar mesmo. E aí, eu sou a Cristiane Buch, trabalho na Mercedes-Benz na parte de caminhões e ônibus, a divisão de veículos comerciais. Estou lá há 17 anos, trabalho na área de TI, sou responsável pela área de governança e de 2 anos e meio para cá eu tenho atuado bastante no relacionamento, na construção desse relacionamento com o ecossistema, com várias frentes. Então a gente tem trabalhado com parcerias com universidades, a gente tem um programa de intraempreendedorismo e também todo esse viés de trabalhar junto com as startups, e aí como você disse, né, nós estamos com a Liga no programa da Autotech desde o primeiro batch. Então, estamos rodando aí vários ciclos juntos, e fora isso a gente tem vários outros contatos também para poder trazer esse mundo das startups e do empreendedorismo dentro de casa, com contato com todas as áreas. Leonardo, por favor.
Você está no mudo, Léo. Isso acontece com certa frequência. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Cerquinho. Eu sou presidente do Porto de Suape, aqui no estado de Pernambuco. Atuo há cerca de 18 anos na área de comércio e logística, dentre empresas públicas e algumas multinacionais. Estou aqui em Suape desde o início de 2019 e implementando um grande programa de transformação digital, transformação cultural, inclusive criando um contexto de comunidade e ambiente para a geração de startups. Temos um contrato já de inovação aberta, onde a gente está colocando as startups para dentro da gestão da empresa, né, uma empresa pública. E, além disso, eu também sou fundador e investidor em startups, então esse é um assunto com o qual eu me identifico bastante e acredito que eventos como esse ajudam bastante, não apenas a aproximar as startups de grandes empreendedores, de grandes empresas, mas principalmente que a gente consegue aprender muito com a experiência um do outro aqui. Obrigado, Leonardo. Lílio, sua vez. Por último, mas não menos importante, sua vez. Você também está no mudo. E aí, estão me ouvindo agora? Agora. Ah, tá bom. É só para garantir que se está todo mundo prestando atenção. Eu sou o Lílio e eu sou um auto-intitulado Innovation Evangelist na DHL. E legal que eu fui aceito, como assim? Então eu faço a evangelização da inovação, atuando na conexão, no ecossistema, né? Contactando hoje, a gente acelera 4 startups e garantindo que o ecossistema ande, garantindo que a gente tenha o que eu brinco aqui dentro, a diferença entre o ecossistema e o egossistema, né? Que todos sejam envolvidos, que as startups participem, que tenha experimentação de todos. Então, hoje, o meu papel é esse, fazer a conexão e garantir que a gente consiga navegar nas duas ondas, né? Obrigado, Lílio. Legal, adorei as palavras de vocês. E agora, vamos falar um pouquinho e rapidamente passar aqui o line-up das startups que vão estar conosco. Daqui a pouquinho o André, eu já vi que ele está aí doido para começar a falar, empreendedor na hora de fazer o pitch, já quer falar. Hoje nós vamos ter a Motorista PX, a Rabot, a GoFlux e a Jeta Cargo apresentando aqui conosco, lembrando que cada uma vai ter 5 minutos de pitch. André, você está me ouvindo bem? André, você me ouve bem? Alô, André? André, você está ouvindo? Acho que... Vocês estão me ouvindo aí? Agora, você está me ouvindo? Você me ouve? Eu não estou ouvindo vocês. O time da banca, vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, tanto você quanto ele. Perfeito. Tá, agora sim, agora eu estou ouvindo. Agora sim? Perfeito. Não tem problema nenhum. Acho que a gente já está habituado a isso acontecer em ambientes online. Essa pessoa que falou ali, eu ouvi. O Rafael não estou ouvindo. Você não está me ouvindo? Ô, André, você me escuta? Foi o Lílio, fui eu que falei. Ah, o Lílio eu estou escutando. Vou testar também, é a Cris. A Cris também. Leonardo. Leonardo. Ô, Rafa, é com você. Rafael. Não? Você não, Rafa. Ah, mentira. Cara. Aí você fica, ó, deixa só a gente falar aí. Não, cara, isso aí é brincadeira para deixar o apresentador confuso aqui. Libera seu microfone aí, Rafa. O time da banca está me ouvindo bem. Ainda não. Tá, o André ainda não. Deixa eu ver que o pessoal do back-office aqui dá para te ajudar, André. Só um minutinho. Lílio, assume a Vocês me ouvem ainda? Bom, já que o André tá ouvindo vocês, eu posso pedir a ajuda de vocês? Claro, deve. Foi aí. Tá me ouvindo? Não estou ouvindo o Rafa. Fala aí, Rafa. Eles estão tentando, André, fazer a conexão lá para verificar. Porque é só ele, você só não escuta ele, todo mundo escuta. A gente escuta você, escuta ele, mas vocês dois não estão entendi. falando. Sem problema. Rafa, então vocês podem ser o porta-voz do Rafa aí. Isso.
Então, Lília, eu vou te pedir para você traduzir aqui a minha mensagem para ele. Você pode pedir para ele começar o pitch, por favor? Ele vai ter 5 minutos para fazer a apresentação. Ali na lateral direita tem os slides, e ali ele encontra os botõezinhos para ele avançar e voltar o pitch deck dele. Tá bom. Olha, você já está familiarizado com as ferramentas aí na lateral para você abrir seu slide, tudo, etc? Bom, vamos lá. Lembrando da regra, você tem 5 minutos, né, para fazer o pitch, depois 7 minutos para perguntas e respostas, e se tiver um tempinho, vai ter 2 perguntas lá do chat, lá, tá bom? Tá, eu vou pedir ajuda aí para passar os slides, porque eu estou no celular, então eu vou fazer assim com o dedo e alguém troca aí para mim. Fechado? Eu faço a transição. Lília, obrigado. Estou com medo até de você me substituir na minha. Com relação ao tempo, ok, Lília. Vou tentar. Fechado. A vantagem é que eu não escuto o Rafa. Muito bem, posso começar? Pode começar. Tá certo, então. Então, boa tarde a todos aí, obrigado a você que nos assiste, obrigado ao pessoal da Liga Ventures pela oportunidade, pelo convite. Eu sou um dos fundadores da PX, junto com o Jeffrey, já veio nesse ecossistema, já havia fundado uma startup antes, e agora estamos na PX. Muito se fala em transformação digital, nesse momento de retomada aí, né? Então, a PX é a transformação digital da mão de obra do motorista de caminhão. Então, o que nós temos? Nós temos um banco de dados de motoristas independentes, motoristas PJ, e esses motoristas são acionados por meio da tecnologia para dirigir a frota, para dirigir o caminhão das empresas que precisam desses motoristas. Então, esses nossos parceiros, eles cadastram as viagens dentro da nossa plataforma e um time de motoristas qualificados se candidatam para fazer aquelas viagens. Então, são motoristas independentes, né? É um novo modelo, é um modelo que atende melhor ao perfil de trabalho do motorista de caminhão no Brasil. Tá? Pode passar. Então, esse motorista ele vai trabalhar avulso por viagem ou por curto período, ele também trabalha por diária, ele rende mais por dia, porque ele pode trabalhar até 13 horas por dia, respeitando a lei de trânsito, né? E ele vai dirigir ali o caminhão daquela pessoa, daquela empresa que desejar ter um motorista profissional dirigindo o seu equipamento. É fácil de contratar, porque ele vai chamar pelo painel, né? Pode passar, por favor. E como que funciona a PX? Qual é a forma legal? Então, são motoristas independentes, com MEI, PJ. Quando ele não tem, nós fazemos para ele. São motoristas por aplicativo. E o nosso modelo de tecnologia, ele trabalha para não gerar o vínculo trabalhista, da habitualidade, subordinação e pessoalidade. Rapidinho, habitualidade porque quando ele volta do serviço que ele foi contratado, ele não trabalha naquela empresa durante um tempo, a plataforma cuida disso. A subordinação é porque foi ele que escolheu aquela viagem, ele escolheu o valor e o tempo que passaria fora, e a pessoalidade é porque poderia ser feito por qualquer outra pessoa aquele trabalho ali, né? E a gente trabalha justamente com as empresas e os motoristas que ele passa a atender um cliente ao invés de obedecer um patrão. Então, o ambiente é muito saudável que a gente tem sentido no mercado, né? Pode passar. E a gente traz menos custo fixo e mais lucratividade. Mais produtividade, é um respeito pela hora parada do caminhão. Então, hoje é tradição no Brasil o caminhão parar com o motorista. Aqui a gente tem mais produtividade, né? Mais previsibilidade, porque os custos, eles existem só quando existe a receita. E mais disponibilidade, porque a gente está ali para cobrir falta, para cobrir férias, para cobrir ali uma eventual doença, uma demissão. Nós temos ali um banco de dados de motoristas qualificados e garantimos que o nosso motorista, ao se candidatar, passa na sua gerenciadora de risco. Pode passar. Então, alguns números aí de junho, né? Informados em julho, mas números de junho. Vou focar aqui mais de 2.200 dias na direção dos nossos motoristas. E olha que interessante, 50% das viagens são longas e feitas por rodotrem. Então, mostra que as empresas estão confiando na habilidade dos nossos motoristas já, né? Pode passar. Aqui é como funciona. Então, a empresa ela cadastra no nosso painel a viagem, os motoristas recebem a proposta, se candidatam, ele faz um checklist, viaja, faz um checklist na volta, recebe a qualificação como foi a viagem dele,
fortalece o nosso banco e no final somente ali é que é feito o pagamento para o motorista. Pode passar. Aqui o nosso banco vai sempre se fortalecendo, né? A gente, como eu já mencionei, nós garantimos que se passar na nossa pesquisa, vai passar na sua gerenciadora de risco. Pode passar. E aqui a gente traz um modelo de negócio win-win, né? Todo mundo ganha. De verdade, a transportadora ganha mais, ou a empresa ganha mais lucratividade, o motorista ele tem mais tempo com a família, ele consegue escolher quando viajar e ele também pode passar. Falar um pouco do time que toca aí a música, um time bastante experiente, na frente o meu sócio, Jeffrey, que teve a sacada, foi motorista de caminhão, se formou em Direito, trabalhou na contratação, lá atrás um time de mentor, investidor, e, por exemplo, o Thiago, que está no TI aí, que fez um aplicativo de táxi antes de existir o Uber. Então, um time bastante duro. Pode passar. André, você me ouve? Opa. Você me ouve? Tá ouvindo? Acabou seus 5 minutos. Acabaram seus 5 minutos. Eu vou abrir aqui 7 minutinhos de perguntas da banca agora. Eu vou pedir então para o Lílio, que me ajudou aqui a fazer a tradução. Lílio, por favor, se você tiver perguntas a fazer. Primeiro, parabéns. Você sabe, e a gente sabe muito bem como que é esse mundo, né, de logística. Eu não sei, eu vou tentar fazer 2 perguntas bem rápidas. A primeira é como que você qualifica, né? Você até falou do GR, da garantia, e como que você monetiza, né? Como que você ganha com isso? Vamos lá. Nós temos a primeira pergunta, né? Nós temos um filtro bastante complexo nessa qualificação. Nós ligamos para as últimas 3 empresas desse motorista quando ele se cadastra no nosso CRM. E depois de ele passar nesses filtros da ligação mesmo pessoal, nós temos uma parceria com uma empresa de tecnologia que consulta 400 fontes vivas em tempo real. Por isso que eu garanto que vai chegar na gerenciadora e vai passar. Ah, tá. A remuneração. A PX, ela cobra um valor, um percentual do transportador, que pode variar de acordo com a demanda. O motorista recebe o valor integral e a gente cobra um valor ali que varia de 18% a 25% do valor da viagem. Aproveitando, Lílio, o Mira te mandou um abração, tá? A gente tem uma parceria estratégica bem bacana com eles para atender em velocidade aí as demandas e ele te mandou um abraço. Legal. Mais alguém? Alguém já quiser? Cris, você tem alguma coisa a perguntar para o nosso amigo André? Eu ia fazer a pergunta sobre a qualificação, mas aí eu vou engatar em outra aqui. Bom, parabéns, né? Eu acho que é bem interessante e quando você consegue enxergar essas sacadas diferentes. E aí você colocou um termo na sua apresentação que vocês falaram que vocês analisaram aquilo que hoje era um modelo que atendia melhor, né? Então, quando você fala de sair, né, de um relacionamento de CLT para um PJ, né, é um novo modelo de relação trabalhista. E isso é uma tendência dentro desse segmento? Você consegue enxergar que isso realmente ele vai manter a atratividade dentro da profissão? Bem, a gente tem notado que é uma tendência a busca pela economia compartilhada, a busca pela qualidade de vida. Vou falar um número para vocês bem interessante. Quando nós pesquisamos durante 1 ano, fazendo reuniões com gerenciadoras e empresas, nos perguntaram onde é que está esse motorista bom, porque os bons estão dirigindo. E nós fomos buscar esse motorista nos aplicativos de carona, motoristas bons, e numa amostra média de a cada 10 viagens que a gente fez, 7 eram motoristas de caminhão. Então, o pessoal está buscando a qualidade de vida, mas ele não quer deixar a paixão. Então, sim, a gente enxerga, e a atratividade está sendo grande parte desse prestador de serviço bem engajado em atender realmente o cliente. E só para completar, né? Do outro lado, a gente vê, vamos supor, quando você trabalha com um modelo mais de CLT, para a questão do profissional e da família, de repente tinha aquele senso um pouco de estabilidade, né? E isso, a troca em relação à qualidade da família, qualidade de vida, a questão de você escolher a rota, ou até mesmo fazer o trabalho sob demanda, mantém essa atratividade, não sobrepõe.
Então, era uma dúvida nossa, realmente, a questão do lado deles, né? Se eles iriam trocar. O que acontece é que eles estão tendo uma remuneração maior e estão podendo fazer o horário deles, né? Viajar, às vezes alguns ficam 20 dias fora, mas só que depois ele pode programar essa viagem para ficar mais tempo perto da família. Então, eles estão dando mais e estão podendo escolher, né? Interessante, obrigada. Bem interessante, obrigado, a gente agradece também. Leonardo, por favor. André, parabéns, é bem interessante a ideia. Eu fico pensando aqui sobre, na verdade, uma análise de risco, né? Uma empresa, quando ela vai se tornar cliente, o serviço é bom, ela tende a gostar, ela vai ficando cada vez mais dependente. Como é que vocês gerenciam, eventualmente, o risco da falta de mão de obra? Porque, vamos lá, digamos que a empresa ela esteja lá fiel a você, só que você vai crescendo, você pode acabar se tornando, digamos assim, refém do seu próprio sucesso e, eventualmente, você não conseguir atender alguma viagem naquele dia, isso trazer um problema. Como é que você gerencia e como é que você trabalha a percepção de risco por parte de um cliente teu, de que ele tem certeza de que ele vai ser atendido na hora que ele precisar? Uma excelente pergunta, Leonardo. Realmente, a gente trabalha bastante com... A gente tem alguns números assim, um cliente precisa de X motoristas, né, baseado nos nossos números atuais. Mas assim, a gente tem uma estratégia de captação bem interessante, utilizando a tecnologia aí. Por exemplo, uma região que não tem PX, eu consigo ativar ela, dependendo da demanda, com 10 dias. Então, ou eu vou mais forte ou vou menos forte. Mas um outro ponto importante é justamente a parceria com o TruckPad que a gente tem, nos dá essa bagagem ali, que nos dá essa retaguarda importante ali, que aí estão os nossos parceiros estratégicos, né? Que permite que a gente, tipo assim, confie em mim que eu vou dar conta do recado, né? Essa é a ideia. E assim, um ponto importante é que nesse início, até para um crescimento saudável, a gente está se propondo para o mercado para ajudar nas faltas. As empresas estão migrando aos poucos, então não está acontecendo uma migração total, até pelo alto custo que ela teria, né? Então, a gente está entrando, ajudando, e elas estão deixando de contratar. Então, o próximo motorista já vai se tornando um PX, né? Entendi. Ainda temos mais um minutinho aqui para pergunta e resposta. Alguém gostaria de fazer mais algum levantamento? Não tem ninguém na sua plataforma com carro, certo? Todos os seus são só os motoristas, são só as pessoas que você... Só os motoristas. Só os motoristas. A gente tem focado, Lílio, a justamente oferecer motorista de todas as habilidades, com MOP, para dirigir cargas pesadas. A gente tem um time seleto para cada área, mas a nossa especialidade vai ser o motorista sem o caminhão, o cara para ser o profissional. Tá, e a última, ele tem que baixar um aplicativo seu, ele tem que ter um app da PX. Ele baixa o aplicativo, ele tem o app da PX e acompanha tudo por ali, faz as vistorias dos caminhões na entrega e saída pelo aplicativo. E é ali que ele recebe as viagens. Quanto de barreira você encontrou na hora de pedir para alguém instalar um app novo no celular? Cara, é muito legal a tua pergunta. O que acontece? Esse modelo da PX surgiu justamente quando outras barreiras já foram quebradas, né? Se viesse um pouco atrás, os motoristas de caminhão não teriam o equipamento necessário para isso e também não teriam interesse. Então, justamente, outras ferramentas entraram antes, abriram a porteira, mostraram que vale a pena. Então, eles estão com equipamento, estão dispostos a baixar e a utilizar. De verdade, a gente não teve barreira quanto a isso, Lília. Ok. Você tem necessidade de integração com o ERP do cliente ou isso roda independente disso? Não. A gente fornece um painel para ele, um painel bem robusto, que a gente já tem bem bacana, com extrato, etc. Ele loga ali e já consegue acionar as viagens. Pessoal, obrigado. A gente chegou aqui a 7 minutinhos de perguntas e respostas. André, obrigado pela tua participação aqui conosco. Marcos, Leonardo e Matheus fizeram perguntas pelo chat. Infelizmente, eles não conseguiram fazer a pergunta aqui, mas o André vai estar disponível. Eu vou até passar o slide seguinte aqui, tem o contato do André. Fique à vontade para pegar o contato e fazer perguntas para ele. E depois, inclusive, no formulário de networking também a gente vai estar liberando para todo mundo. André... Pessoal, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela sua participação. Valeu, gente. Vou ficar pelo chat aqui. Bruno, você nos ouve? Opa, escuto.
Legal. Tá me Você ouvindo? consegue... Sim, sim. Você me ouve? Escuto bem. Legal. Você consegue colocar sua câmera? Consigo. Não tá aparecendo? Não. Pera lá. Bom, enquanto você vai ligando sua câmera, deixa eu dar uns recadinhos aqui para o público. Pessoal, reforçando mais uma vez aqui, preencham o formulário de network, o link está aqui no chat aqui do lado direito de vocês. Ali é ali que vocês vão poder ter conhecimento de todo mundo que está participando e poder trocar experiências depois do nosso evento. Façam perguntas no nosso chat para que a gente possa, na medida do possível, transferi-las para os empreendedores responderem para vocês. E lembrando que quem tiver o seu nome preenchido lá no formulário de networking vai estar participando automaticamente do sorteio do voucher de R$15 pelo iFood para usar como quiser. E se você, empreendedor, quer que a sua startup esteja também compondo um pitch and pizza como esse, vai aparecer aqui também no seu chat, no chat do seu lado direito da tela, um link para você cadastrar a sua startup. Nos fala para gente, fala para gente aqui o que você faz, que dor você resolve, e quem sabe a sua startup pode estar aqui com a gente em algum outro evento online como esse. Bruno, agora a gente está te vendo. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, cara. Perfeito, legal. Agora só tô escutando você. Não, tô brincando. Pô, cara, não me dá esse susto de novo aqui. Senão o Lírio já me substitui de vez aqui na apresentação. Bruno, você está vendo aí na sua linha, na direita, tem o penúltimo íconezinho ali de slides. Ali, pronto, você já está controlando. Beleza. Estamos aqui. Bruno, 5 minutos para você. Quando tiver faltando um minutinho aqui, eu te falo. Fechado. Beleza? Vai lá. Vamos lá. Pô, obrigado aí pelo tempo. Obrigado aí, Cris, Rafael, Leonardo, Ilho, obrigado pela oportunidade aqui. Tentar correr aqui 3 anos e 5 minutos, fazia um tempo que eu não fazia um pitch aqui, mas o primeiro ponto para a gente é que a gente entender que falar gestão de frota, a gente precisa fazer um reframe na nossa cabeça, né? Porque parece que gestão de frota é um negócio que há muito tempo existe, mas parece que todos os problemas sempre permaneceram e permanecem os mesmos e nunca são resolvidos, né? O primeiro ponto que a gente interpretou esse mercado de um jeito diferente é a gente passar a olhar para o mercado de frota como uma visão 360, né? É parar de olhar para o que fazer, mas como fazer. É parar de olhar para a manutenção em si, mas olhar para o ciclo do ativo como um todo. Entender que ele tem um início, um meio e um fim. E a partir daí a gente começou a entender que os problemas sempre se repetiam, né? Então a gente começou a ver que os problemas enfrentados, os desafios enfrentados são sempre os mesmos, né? O Excel é o papel do checklist no papel, é os dados que nunca se integram, é uma relação que a gente vai tentar fazer alguma gestão preventiva, extraindo o Excel, olhando para trás para decidir o futuro. Isso nunca acontece bem, né? E a gente começou a entender que isso tudo, quando a gente junta isso na fase do ativo, esse sentimento de não integração e visão sobre a gestão de veículo, ela é muito presente, porque você tem várias fontes de dados, algumas delas online, outras delas offline, mas que não se conversam, né? Então, como é que a gente sai dessa visão para ter uma visão orientada, para ter uma visão cadenciada, para a gente tirar esse sentimento de falta de previsibilidade, a gente parar de ser surpreso por ocorrências? Foi aí que a gente criou a Rabot, que praticamente a gente é um orquestrador 360 de gestão de frota, né? A gente olha para o ciclo do ativo como um todo para fazer gestão de frota. Como é que a gente faz isso? Através da nossa metodologia e nossa plataforma. Nossa metodologia, a gente capta a informação, unifica essas informações, então passa por 3 passos, né? Coletar, organizar, automatizar. Isso tudo é possível fazer dentro da nossa plataforma, né? Um checklist que você coleta informação, uma plataforma que você consegue organizar esses dados em Kanban e controlar o SLA, controlar o que está tendo de alerta, controlar o que está tendo de problema, para então você automatizar esses processos todos, né? Automatizar o quê? Se a gente parar para pensar, todo ativo tem aqueles problemas clássicos de entrada e saída do caminhão, que um pneu que entra avariado e sai renovado, ou sai renovado e entra avariado, uma avaria que acontece na funilaria do caminhão, uma ocorrência que acontece na estrada e que o motorista precisa sinalizar de alguma maneira, quando o caminhão volta para sua garagem e eu preciso ter uma ação de alguma tratativa baseada no KM desse ativo, por exemplo,
como é que eu faço tudo isso de uma maneira automatizada, né? Como é que eu faço tudo isso sem ter que depender de um papel que digitaliza, que transforma no Excel para tomar uma decisão? Como é que eu pego essa informação de uma telemetria e consigo fazer isso de uma maneira mais escalável através de automação? A gente, nesses últimos 2, 3 anos, a gente vem conseguindo provar esses cases todos que a gente vem construindo, né? São 400 mil veículos que a gente automatiza todos os meses. São mais de 12 milhões de tarefas que rodam todos os meses pelos nossos robôs, para a gente conseguir trazer essa gestão de frota para os nossos parceiros. E a gente vem entendendo que alguns dados que são curiosos, talvez a gente sempre tenha visto isso, mas a gente nunca tenha percebido isso, né? O que mais chama atenção para a gente, assim, a gente sempre fala, é o quanto tempo que a gente gasta aguardando ser feito algo, né? Isso é muito curioso, porque eu sinalizo quando o caminhão entra na garagem que eu preciso trocar o pneu e eu demoro 2 dias para colocar esse caminhão de volta para trabalhar. Mas a troca de pneu, em tese, deveria ser 3, 4 horas, né? Se eu pegar uma revisão de um veículo, demora o dia inteiro, mas a revisão, em tese, líquida, se a gente for parar para pensar, a gente faria em 1 hora, né? Então, como é que a gente otimiza esse processo? Esse último minutinho aqui, só trazendo uma visão do que a gente analisou nesse histórico, a gente começou a entender que existem algumas fases do modelo de gestão de frota para se chegar no modelo exponencial, pautar de automação e menos pessoas, né? Costumeiramente, a gente encontra empresas que estão entre a fase 1 e a fase 2, no mais tardar, né? A fase 0, ela é grande predominante, baseada em people, né? Baseada em pessoa, em processo manual, checklist no papel, como é que eu integro tudo isso e faço isso tudo automatizado, acho que é o grande desafio para a gente fazer uma gestão de frota automatizada. O nosso objetivo é sempre levar a exponencialidade, né? Então, como é que a gente faz isso com 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes mais com as mesmas pessoas, né? Esse é um pouco do nosso desafio aqui. Show? Valeu, Bruno. Pontualidade britânica, cara. Você vê? Cara, foi 4 minutos e 59 e alguns centésimos. Legal, obrigado pela tua apresentação. Vamos abrir aqui o nosso bloco de perguntas da banca. Vou começar agora pelo Leonardo, que foi o último na startup anterior. Leonardo, por favor, a palavra está com você. Maravilha. Bruno, uma dúvida, uma coisa que eu sinto nos caminhos que eu trilhei aí é que muitas vezes uma plataforma como a tua, ela tem uma capacidade de gerar um volume de dados e de informações muito grande, que geralmente vale muito para a empresa. Mas eu percebo em algumas situações que as empresas ainda não têm, na verdade, a cultura de aproveitar esses dados. Então, passado 6 meses, 1 ano aí de você implantado no cliente seu, gera uma massa de dados importante e você está enxergando isso e o cliente não está enxergando. Como é que você trabalha para que o cliente consiga tirar o melhor proveito dos dados que você gera? Puta, sensacional, Leonardo, porque às vezes nem a gente sabe o que dá para fazer de fato, né? Porque é tanta informação que começa a vir. O que a gente vem fazendo é, primeiro, deixar um diálogo muito aberto pós-onboarding dos nossos clientes, que são 9 fases, 9 meses de um processo de melhoria contínua, observando os dados e propondo coisa nova, né? Então, a gente constantemente tem uma equipe de ciência de dados que a gente olha para isso, o nosso time de CS olha para isso, para tentar propor para os nossos clientes uma maneira de fazer algo diferente, né? Porque se a gente pega o processo tradicional e coloca no digital, ele também não funciona, né? Então, é uma eterna quebra de paradigma, porque você não faz coisas diferentes fazendo coisas iguais, né? Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro gerando um reframing, uma reinterpretação desses dados para eles, né? Isso, perfeito. Cris, alguma pergunta? Eu queria, pegando o gancho do que o Leonardo falou, eu sempre esqueço de falar parabéns primeiro, muito bom. É importante isso, né? Mas olha só, Bruno, esse volume de dados, né, que vocês colocam dentro de toda essa plataforma que acaba captando, vocês têm alguma ação proativa de alertar algum problema ou alertar alguma manutenção, alertar uma vistoria, né? Já que vocês mapeiam toda essa jornada através do checklist, da automatização das atividades, vocês conseguem já, através da plataforma existente, fazer esses, vamos dizer assim, os pop-ups de alerta? Cris, eu vou ser mega transparente, assim, esse é o nosso sonho, tá? Essa é a nossa visão. A gente quer ser o gestor dos gestores, né? A gente quer levar para o gestor um insight antes mesmo disso acontecer.
O que dificulta muito, e é o caminho que a gente tomou, é que gestão de frota, todo mundo tentou muito encapsular ela em produtos de prateleira. Quando, na verdade, gestão de frota é de cada um. E aí, o grande desafio está em entender a essência desses modelos de gestão de frota para a gente começar a propor coisas, insights diferentes para os nossos clientes antes mesmo de acontecer, né? A gente faz isso de uma maneira muito ainda incipiente, ainda muito preliminar. A gente tinha como objetivo 2020 começar a criar essa máquina de AI para nossos clientes, mas o corona veio aí e deu uma mudança nos nossos planos. Mas retardou um pouquinho, talvez. A gente vai colocar um pouquinho, talvez, no primeiro semestre de 21. Obrigada, porque isso é importante. Esse viés acho que tem um grande caminho aí de oportunidade. Legal. É isso que vai diferenciar você no futuro, com certeza. Legal. Lílio, Bora. Cara, faço uma missão para você agora. E além do parabéns para o processo, parabéns para você, né? A clareza da sua fala ajuda bastante no entendimento do produto. Isso é muito bom. Legal, obrigado. Quando a pessoa tem clareza na explicação. E um pouco, eu ia fazer a pergunta aí do pop-up, né? Como que daria esse trigger, né? De tem que parar e não tem. E eu ia falar da diferença do Big Data para o Beautiful Data, mas os dois já me derrubaram aqui. Mas, cara, quem dá o primeiro input? Eu vi que você mostrou o celular ali dentro. E eu vou ser muito... Você foi muito transparente, eu vou ser muito transparente com você. Um bom amigo meu um dia me falou assim, nunca automatize a estupidez. Como que você... garante que a gente, porque sabe aquela visão errônea, mas se eu estou pegando o celular, se eu vou ficar 2 horas digitando, eu já jogo direto dentro do Excel. Como que você garante que isso não entre na cabeça das pessoas, né? Puta, Lili, isso assim, é uma eterna briga de gato e rato, né? Porque o usuário está sempre fazendo um caminho talvez mais fácil e errado. E a gente está sempre tentando contornar esse caminho, tentando criar uma trava, mas sem deixar o negócio difícil e complexo e muito travado, né? Te responder de duas maneiras, assim. Uma delas o primeiro caminho, a gente não acredita numa super bala de prata, né? Então, o ótimo é mega inimigo do bom, porque o que a gente vê é que vários dos nossos parceiros que a gente começou a se relacionar, eles não tinham nada, e ter alguma coisa para começar já é muito bom, né? Então, o dado vem errado? Putz, tem alguns dados que vêm errado, mas você consegue criar alguns robôs para travar isso, né? Então, putz, se esse KM for maior do que 500 mil quilômetros rodados, me sinaliza, porque deve ter alguma coisa errada. Se esse campo for vazio, me sinaliza que deve ter alguma coisa errada. Confesso que ainda é muito manual, no sentido de você configurar o robô, né? Você identifica, corrige, identifica, corrige, identifica, corrige. O lado bom disso é que você faz uma vez só, né? Porque o ser humano você vai ter que ficar eternamente explicando, né? Você faz uma vez essa correção no robô, tá corrigido e já era. Então, acho que tem esse desafio que ainda o ser humano sempre tenta fazer. Por exemplo, vou fazer um checklist de uma conferência de um veículo, uma carga. O que impede do cara tirar uma foto do chão? Nada. Então a gente tem que, então pera lá, então vamos corrigir agora, colocar AI nessa foto, porque se a foto tiver um pixel tal, a gente tem que bloquear o cara para não deixar ele tirar foto. É basicamente isso que a gente fica fazendo constantemente, porque o ser humano é extremamente criativo, né? Esse é um lado da resposta. O outro lado é que, no final das contas, acho que dado é petróleo, né? Inteligência é diamante, né? Então, o petróleo desses dados que vem de telemetria, GPS, etc., no final das contas, nunca ninguém mexeu, nunca ninguém usou para nada, de fato. E o constante feedback desse dado vai fazendo com que isso vai sendo melhorado, né? E é o que a gente vem tentando fazer para conseguir deixar isso cada vez melhor, assim. Ok. Posso fazer mais uma? Pode. Eu li seu material lá que você faz com RPA, né? E a gente sabe que o RPA ele vem ficando cada vez mais fácil no mercado de se programar e etc. Até quem próprio vende o RPA já dá o curso para ver se alguém consegue programar. Como que você evita a obsolescência de alguém olhar para você e falar, legal, vai lá programa RPA, chama um cara e fala, faz igualzinho ele faz aqui para mim, ó. Eu acho que... Bom, primeiro... Desculpa aí. Não, eu acho que assim, tudo é copiável na vida, né? Eu acho que o que a gente consegue hoje estar à frente querendo ou não, a gente avançou muito na nossa estrutura de código, né? Então, assim,
obstáculo a gente tem, barreira provavelmente não, né? Nem nenhum aplicativo de ride hailing tem, né? O que impede do cara fazer isso do lado de lá, eu acho que hoje em dia o cara não consegue pegar uma fórmula do nosso código e fazer isso tão separado, né? Porque a nossa inteligência não está no RPA generalista, desk, está na essência do RPA, usando o IPA para fazer com que o cara faça isso para a frota, né? E aí fica diferente. Você me pegou, né? Perfeito. Não, mas foi boa. Saiu muito bem. Fechou. Bom, Bruno, muito obrigado pela tua participação. Vou reforçar e vou te dar o 4º parabéns aqui, complementando os parabéns que cada um da banca te deu. Obrigado pela tua objetividade, tanto do pitch quanto nas respostas. Eu vou agora gentilmente te devolver para a sala. O Rodrigo já está aqui com a gente. Fechado. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Rodrigo, tudo bem? Já vai se acomodando aí? Tudo bem, tudo bem. Boa. Antes da gente passar para o pitch do Rodrigo, que vai falar para a gente sobre a GoFlux, reforçando nossos recados paroquiais aqui desse evento online. Caso você, participante, tenha alguma pergunta, por favor, deixa aqui no chat. Nosso time da Liga está acompanhando todas elas e, na medida do possível, a gente faz a transição aqui para os empreendedores. Preencha a planilha, o formulário de networking. Esse formulário, depois dessa apresentação, será disponibilizado para todos. E até o final dessa apresentação, ou seja, até o final do pitch da GoFlux, estaremos considerando as pessoas que estiverem cadastradas no nosso formulário de networking para o sorteio do voucher de R$15 no iFood. Então, se você não quer ficar sem esse voucher, por favor, sem participar do sorteio, por favor, preencha o seu nome no formulário de networking. E se você que está nos assistindo é de alguma grande empresa, representa alguma grande empresa e quer se juntar àquele nosso pool de grandes empresas que estão conosco, levando a mensagem de inovação para o mercado e para o ecossistema, e quer levar esse tipo de evento, o Pitch and Pizza, para dentro de casa, para impactar os seus colaboradores e ajudar na visualização de como a inovação e práticas de empreendedorismo podem ajudar nas suas atividades internas e na gestão de projetos internos, por favor, também conecte-se conosco. Está aparecendo aqui no chat o link para você se cadastrar a empresa que você trabalha, e a gente entra em contato para que a gente possa fazer os melhores alinhamentos possíveis. O nosso objetivo, enquanto Liga, sempre é fazer com que a inovação entre nessas grandes empresas e que, em conjunto com grandes startups, grandes negócios possam ser executados no mercado. Rodrigo, mais uma vez, bem-vindo. Fazendo o teste do Você Me Ouve Bem. Você me ouve bem? Legal. Perfeitamente. Rodrigo, você está vendo aqui no lado direito do seu chat, deve ter na sua barrinha de ferramentas, lá no penúltimo item, é um item chamado Slides. Ali você vai ter o controle da sua apresentação. Me diz se você está visualizando bem. Pronto, já vi que mexeu automático aqui. Perfeito. Rodrigo, eu vou contar 5 minutinhos aqui. Quando tiver 4 minutos, eu vou fazer um zoom aqui na câmera, sem te interromper verbalmente, só com o dedo. E aí, na seguida, a gente vai para as perguntas. Fala, Rodrigo, manda ver. Bom, pessoal, vamos falar um pouco de GoFlux e Rodoclube, que são nossas bandeiras aqui para atender o setor de transportes. Primeiro aqui, a gente tem uma visão importante de como é que o mercado de transporte rodoviário flui. Ele começa sempre da demanda do embarcador, alguém que tem demanda de embarcar cargas, de contratar transportes para movimentar mercadorias. Essa relação entre contratantes e contratados, transportadoras, no Brasil, movimenta quase 200 bilhões de reais por ano. Esse dinheiro flui para as transportadoras, mais de 137 mil transportadoras, e volta para o mercado sob a forma de diversos produtos, serviços, caminhões, pedágios, lubrificantes, autopeças e assim por diante. Só que a relação entre esses stakeholders ela é muito desproporcional, muito disfuncional. Os embarcadores têm um excesso de poder de barganha em relação às transportadoras, pressionam o fluxo de caixa das transportadoras, recebem de volta um baixo nível de serviço, baixa especialização. As transportadoras, na relação com os fornecedores, via de regra, têm alta inadimplência, baixa fidelidade, e os fornecedores, por sua vez, fornecem um crédito limitado, caro e relações muito de baixo valor agregado também. E cada um, por sua vez, tem os seus próprios problemas. Ineficiência de custo, compliance e processos, baixas margens e alta mortalidade e alta intermediação para chegar até o cliente final, no caso dos fornecedores. O que a gente propõe como solução,
São duas bandeiras, dois produtos distintos para stakeholders distintos. A plataforma GoFlux ela é uma trading desk para cotação, negociação e contratação de fretes. Ela é voltada na experiência do embarcador para gerenciar o processo de procurar e achar as transportadoras, ferramentas digitais e de inteligência, algoritmos e tecnologia para gerir o processo de contratação, dar um ferramental mais adequado para a contratação. E isso, obviamente, traz redução de custo, acesso exponencial ao mercado, que é muito grande e muito pulverizado, e compliance na contratação, porque a gente digitaliza todo o processo. As transportadoras, por sua vez, se beneficiam porque têm um acesso mais fácil às cargas, têm mecanismos de antecipação de recebíveis para melhorar o seu fluxo de caixa e conseguem digitalizar também essas operações. Olhando para a segunda parte da cadeia, você tem o Rodoclube, que é um hub para conectar as transportadoras aos fornecedores, com uma segunda parte da cadeia para fazer jus àqueles 145 bilhões. Então, dentro desse hub, a gente tem uma série de produtos, desde aplicativo para contratação, soluções de pagamento, seguros e etc., e isso conecta os fornecedores a esse ecossistema de maneira muito mais fácil. A gente direciona o tiro para conseguir fazer a experiência do fornecedor achar uma transportadora como cliente acontecer de maneira digital e acontecer de forma muito mais inteligente. Bom, a gente já está quase um pouco mais de 2 anos no mercado, a gente tem grandes empresas como clientes, a gente já movimentou mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de reais em fretes pela plataforma, já gerou mais de 80 milhões de reais em savings para os clientes. A gente hoje transaciona algo em torno de 1.500 viagens por dia pela plataforma, ou seja, a gente já tem uma presença bem relevante, mais de 100 clientes entre transportadoras e embarcadores. Batemos recorde agora em junho de 113 milhões de reais transacionados pela plataforma, mesmo no final de safra de grãos, etc. A gente tem uma participação bem grande no agronegócio. Mais de 60 mil cargas publicadas e uma massa infindável de dados que a gente utiliza de maneira a gerar valor para os clientes através de inteligência, algoritmos, predição e assim por diante. A gente está, esse ano mesmo com o Covid-19, mesmo com todos os problemas econômicos, com a retração da economia, a gente cresceu nesse primeiro semestre consolidado 88% em relação ao primeiro semestre do ano passado. A gente fechou agora esse segundo trimestre quase 3 milhões de toneladas movimentadas pela plataforma, ou seja, isso dá um pouco da mostra do quão testada a plataforma já está e do nível de benefício que a gente pode trazer para o ecossistema como um todo. Embarcadores, transportadoras e fornecedores. Ganhei um tempinho aqui para responder mais perguntas até. É isso. Obrigado. Legal, Rodrigo. Obrigado pela tua apresentação. Ficou abaixo do tempo ainda. E vou aproveitar agora, vou convidar a Cris para abrir essa nossa rodada de perguntas. Cris, por favor, fique à vontade. Bom, Rodrigo, parabéns pela apresentação, pela solução. O que eu estava pensando enquanto você estava apresentando, um pouco juntando as pontas que nós vimos agora nas demais startups, né? Esse fluxo que você faz, né, da oferta, da questão da contratação de frete, ele pega, né, como você disse, embarcador, transportador e fornecedor, né? Existe alguma coisa que vocês estão pensando em também colocar o motorista nessa cadeia de fretes, né? Porque em algumas outras soluções ele aparece como sendo também uma persona dentro dessa jornada, dessa conexão, como alguém que também pode se colocar dentro do ciclo para contratar, né? Então isso é uma coisa, e como que vocês monetizam isso? Tá bom. Bom, primeiro a gente acessa o motorista no nosso entendimento em relação da cadeia, por isso que eu coloquei o primeiro slide mostrando como essa cadeia funciona. A gente, como modelo de negócio, a gente acessa sempre o decisor primário da cadeia, que via de regra nunca é o motorista. O motorista ele é uma parte fundamental, mas não é ele que toma as decisões. Então, como é que a gente atende o motorista? Dentro da plataforma Rodoclube, as transportadoras, mais de 1.100 transportadoras conectadas, podem baixar o aplicativo, ou seja, tem um aplicativo para contratação de motoristas, como o Truckpad tem, por exemplo, foi citado aqui antes. A diferença é que foi falado, como tantos aplicativos vão conviver no celular do motorista. Estou falando de um aplicativo White Flag que conecta mais de 1.100 transportadoras aos motoristas. Eu tenho integrado a isso meio de pagamento para as transportadoras ficarem em compliance
com seus processos de pagamento, e eu ajudo o motorista a encontrar carga muito mais facilmente, porque eu tenho um ecossistema de geração de carga que me gera mais de 1 milhão de toneladas por mês. Esse é a primeira resposta. A segunda, como a gente monetiza, a gente tem normalmente contratos de longo prazo com os embarcadores, a gente está falando de empresas de grande porte, contratos normalmente de 3 a 5 anos com esses embarcadores, e a gente tem um membership das transportadoras que se conectam ao Rodoclube para fazer jus ao uso de uma série de funcionalidades. É uma mensalidade mais baixa, e aí a gente acaba monetizando outras funcionalidades com fornecedores por transaction fee. Ok, obrigada. Lílio, a palavra está com você. Show. Cara, bacana, gostei bastante da solução e da explicação, e vejo que vocês já estão bem tracionados, né? Vocês já estão conseguindo dar uma velocidade bacana. E aí a primeira pergunta, né, você tem algum foco para você fazer essa conexão, se é FTL, LTL, carro pequeno, carro grande ou não, ou o que tem entra? Normalmente, Lílio, a gente está falando de carga fechada e de grandes volumes relacionados. Eu te diria que a única restrição por conta da forma como a plataforma é construída, das suas diferentes ferramentas, o last mile fica muito fora do nosso foco. Mas carga fracionada, cargas de cargas fechadas, e normalmente os grandes embarcadores que gastam muitos milhões de reais com frete, são as empresas que têm os maiores problemas que a gente ajuda a resolver, que é acesso a fornecedor, conseguir gerar save na contratação, ter acesso, melhorar o compliance dos processos de contratação, por aí, assim por diante. E aí, rapidinho, a gente sabe do volume, carga e etc., e Brasil e movimentação, e você fez a intermediação. Qual que é o seu grau de participação no problema? Meu caminhão não chegou, o motorista fala que está... chego aí em 2 horas, quando eu pego no GPS ele está lá no Rio de Janeiro, ele não vai chegar nunca. A plataforma, boa pergunta, a plataforma, ela gere todo o processo de contratação, ou seja, desde o processo de encontrar a transportadora, e a gente pré-homologa essas transportadoras, o meu ativo de informação de transportadoras, eu tenho as apólices de seguro, todo o cadastro para pré-homologar a transportadora para o embarcador. Uma vez achada a transportadora, elas vão participar dos processos de leilão reverso, etc., até o momento da emissão do contrato de transporte digital pela plataforma. A partir desse momento, você começa a acompanhar a execução do serviço. A transportadora faz o upload dos documentos de embarque e de comprovação de entrega para a plataforma, dentro da nossa torre de controle, que é o que possibilita a gente garantir a performance daquele crédito, daquela operação, para que a transportadora possa antecipar esse crédito e receber mais rápido. Entendeu? Mas a gente acompanha de cabo a rabo toda a operação, desde coleta e entrega até o trânsito através do aplicativo do motorista, gestão de todos os eventos. Perfeito, obrigado. Léo. Maravilha. Rodrigo, parabéns. A minha pergunta é muito na linha do Lílio, porque, assim, uma coisa que, quando a gente acompanha essas startups que envolvem bid reverso, essas coisas, eu fico um pouco preocupado com a sustentabilidade de médio prazo dela, porque existe uma dicotomia e uma diferença de o que é o melhor preço e o que é o melhor custo. Então, às vezes, quando a gente cria uma dinâmica de sempre ir pela questão do menor preço, como o Lílio falou, às vezes o barato sai caro. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais como é que você dá a segurança ao teu cliente que, na hora de contratar, ele digamos assim, ele consegue eventualmente chegar à situação que não necessariamente o melhor preço é o que ele quer. Talvez pode ser que ele tenha ali uma transportadora que chegou a um preço menor, mas ele tem um relacionamento com o cara ali, que ele sabe que o cara atende, ele tem um relacionamento de longo prazo. Como é que você gerencia essa relação entre o melhor preço e o melhor custo? Não, excelente pergunta. O que acontece? O que a gente faz, a plataforma, ela dá um ferramental maior para o processo de negociação. A estratégia, a forma de execução, a forma de relacionamento do embarcador com a transportadora é individual de cada um. Então, você tem empresas que são mais agressivas, que fazem leilão reverso, etc. A gente tem uma modalidade que a gente chama de frete target, onde ela define quanto ela está disposta a pagar. Isso tudo, o grande ponto é, você dá um leque maior a serviço da estratégia de negócio de cada empresa. Empresas que têm segmentos que têm que são menos sensíveis a preço, o atributo de preço ele tem menos valor do que no agronegócio, do que no commodity, onde é uma briga efetiva por custo
a plataforma, da maneira que ela funciona, ela ajuda o gestor de logística a tomar a decisão, não somente baseado no preço. Primeiro que ele vai ter um leque muito maior de transportadoras para escolher, ele vai poder usar os ferramentais, e a classificação das transportadoras, cada viagem é classificada com base no rating em relação à questão de preço, entrega, assertividade, enfim, envio correto de documentação e tudo mais. Esse rating se transforma num outro ferramental para proteger muitas vezes a contratação quando ela não é baseada somente no custo. Eu preciso contratar uma transportadora porque ela é melhor, ela não necessariamente é a mais barata, e dentro da plataforma toda a alçada de aprovação para que isso aconteça dentro do maior compliance possível está previsto. Ou seja, eu quero escolher a transportadora do Leonardo porque ela é 5 estrelas em detrimento daquela que está mais barata, ligeiramente mais barata, e não é uma transportadora tão bem qualificada. Você pode, inclusive, no âmbito da negociação, ofertar o preço mais baixo para a transportadora de melhor rating dentro da plataforma. Então, isso fica muito protegido. O grande ponto é que você tem mais cartas para poder jogar. Essa que é a grande diferença. Não estou te escutando. Leonardo, você está no mudo. E mais ainda, né, você tem a possibilidade de rastrear quando o comprador efetivamente escolhe o preço maior. É muito delicado essa questão da política de preço, que você necessariamente tem que escolher o menor. Então, eu acho bastante interessante. Parabéns, porque essa é uma preocupação que eu sempre tenho com plataforma de compra. E assim, o grande ponto é proteger o processo bem feito. Ou seja, se você tem os argumentos e está lá provado que você deu amplo acesso à concorrência, as transportadoras que participaram, a decisão passa a ser sua, e ela não é somente preço. Preço é uma baita é um quesito enorme, mas não necessariamente é o único. Perfeito, parabéns. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui conosco, obrigado pela tua disponibilidade de estar apresentando a GoFlux. A gente teve 2 perguntas aqui do chat, na sequência a gente vai te caminhar, uma pergunta do Leonardo e do Camarai. Desculpa, não sei se eu estou falando certo o nome, mas enfim, nosso tempo esgotou aqui. Muito obrigado. Eu vou te devolver aqui gentilmente para a sala e vou chamar o Diego da Jeta Cargo para participar aqui conosco. Valeu, tchau, Rodrigo. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Diego, você está ouvindo a gente? Oi, consigo ouvir sim. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Legal, boa tarde, Diego. Você consegue ligar sua câmera? Oi, tá ligada, não? Tá. Legal, agora tá carregando. Agora foi. Perfeito, obrigado, Diego. Diego, seja bem-vindo. Antes de eu te passar a palavra, eu só queria reforçar mais uma vez para os nossos participantes online que preencham suas perguntas. Até o momento não foi possível transmitir uma delas ao vivo aqui, mas tenho certeza que a gente vai encaminhar as perguntas aos empreendedores e, na medida do possível, se conectem com os empreendedores. Depois vocês vão receber a planilha com o formulário de networking que todos devem estar preenchendo aí até o momento. Diego, você está familiarizado aqui com a plataforma? Você está vendo aí no seu lado direito os slides? Uhum. O ícone slide ali, você vai para frente, para trás. Eu vou contar aqui 5 minutinhos. Quando tiver faltando 1 minuto, eu vou fazer uma rápida inserção aqui com meu dedo indicador, mas não vou te atrapalhar verbalmente. Vai lá, 5 minutos. Tá ótimo, fechou. Valendo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Diego, eu sou da startup Jeta Cargo. E a Jeta Cargo, em um resumo rápido, né, é um software de planejamento e otimização de cargas. Então, é um software que fornece essa visão que está mostrando nessa imagem, né, como se fosse um raio-x da carga, para você enxergar dentro do caminhão a posição das caixas, mas isso tudo de forma preditiva. Então, através de algoritmos matemáticos, de inteligência artificial e de uma série de otimizações totalmente customizáveis, o sistema, então, ele faz o cálculo matemático e mostra em 3D como fazer o carregamento da carga. Então, isso antes mesmo de você definir qual caminhão utilizar, antes de contratar o caminhão, enfim, de forma totalmente preditiva. É um software totalmente web, né, cloud, então você consegue acessar muito facilmente, consegue integrar com qualquer outro software que exista já dentro da empresa, e o resultado final que o sistema gera não apareceu.
Para vocês apareceu ou não? Aqui tá mudando o slide. Tá o caminhão. Tá o caminhão, isso. Ah, tá. Aqui tá aparecendo todo branco, mas ok. Então, o resultado, então, é um desenho do caminhão em 3D, que aqui o caminhão não está mexendo, né, porque é uma apresentação em PDF, mas o usuário consegue interagir, enfim, com o caminhão, ver como é que está a formação, enfim, quase como se fosse um jogo, ele consegue mexer no caminhão. Caramba, aqui ficou... Todos os slides desapareceram aqui para mim. Tá tudo em branco. Agora, Bom, agora apareceu. Apareceu? Tá. Fica tranquilo que eu te dou. Tá no slide dos clientes, né? Tá no slide de clientes. Tá. Então, beleza, vou pelo feeling agora. Então, a gente já atende alguns clientes grandes, como a própria Mercedes, que está aqui representada pela Cris. A gente trabalha com a Mercedes mesmo há mais de 2 anos já. É um projeto que, inclusive, que a Cris que puxou, colocou lá para dentro. E hoje a gente já auxilia a Mercedes e outras empresas grandes, tanto transportadores quanto embarcadores, nesse tipo de processo. Bom, contextualizando um pouco rapidamente, né, o cenário que as empresas normalmente enfrentam, né, o porquê de implantar o Jetta Cargo. Então, normalmente nas operações, quando para analisar os números, percebe-se que há uma baixa taxa de ocupação dos caminhões. Então, é muito que veículos estejam transportando muito abaixo da capacidade. Então, além disso, outros problemas como contratação incorreta dos veículos, ou retrabalho e perda de tempo no processo, tanto de planejamento quanto de carregamento, porque muitas vezes é uma tentativa e erro para saber se vai ser possível carregar o caminhão ou não. Enfim, além de problemas durante o transporte decorrentes da má formação da carga, seja porque eu empilhei um produto muito pesado em cima de um produto mais leve, que vai acabar gerando avaria de mercadorias, entre outros problemas nesse formato. E uma outra questão bem importante também são as multas de excesso de peso por eixo. Então, normalmente também o carregamento acaba sendo feito baseado no conhecimento empírico, na experiência das pessoas, mas isso não reflete o cenário ideal e acaba colocando peso incorreto, né, nos eixos do caminhão. Bom, para resolver isso, então o Jetta Cargo aplica esses modelos matemáticos que a gente mesmo constrói, a nossa equipe constrói. Então são modelos matemáticos guiados por restrição. O que isso significa? Que eu posso cadastrar os meus produtos, os meus caminhões dentro do sistema, mas eu também posso configurar todas as restrições de embarque, seja regras de empilhamento, regras de prioridade de embarque, sequência de entregas, qual produto eu posso tombar, qual eu não posso, qual caixa gira, enfim. Aqui a intenção é mapear matematicamente todas as regras do processo e configurar isso no sistema. Então, o Jetta Cargo já faz os cálculos matemáticos e gera o plano de carga ideal. Esse plano de carga, ele é, então, aquele resultado em 3D que a gente viu lá no começo, que em alguns segundos já mostra, então, qual seria a melhor composição da carga, inclusive com o sistema ajudando a definir qual que é o melhor veículo para essa operação. Aqui alguns exemplos, né, então, de algumas operações que a gente tem com vários tipos de produtos. Então, o software também tem ferramentas de edição manual, então o usuário pode manualmente alterar uma composição de carga que o sistema fez, seja para aplicar alguma regra específica, enfim. E no final, o sistema então gera relatórios de embarque, então que são relatórios que podem ser impressos ou pode ser um 3D, para que o operador possa executar o que o sistema previamente programou. Em 2020, agora, a gente acabou de lançar um módulo novo, que é a roteirização. Então, além do software montar a carga, ele também monta as melhores rotas. É um grande diferencial, porque se eu apenas montar a rota e depois eu pensar no embarque do caminhão, talvez seja impossível executar aquela rota programada. Aqui o Jetta Cargo já olha para o cenário todo. Olha os caminhões disponíveis, os locais de coleta, e já monta as melhores rotas mais baratas e também a composição do caminhão em 3D. Então, é uma solução única que já resolve ambos os problemas. Alguns cases, né, passando rapidamente para não estourar o tempo. Então, além da própria Mercedes, a Júlio Simões também é um grande cliente nosso em algumas operações. E os principais resultados vão desde aumentar a taxa de ocupação do caminhão, enfim, muito focado em redução de custos. Diego, pronto. Eu não queria te interromper. Ficou segundinhos ali pendente, não tem problema nenhum.
Vamos pulando logo para a parte de perguntas e respostas, nosso último bloco de perguntas e respostas do nosso Pitch Pizza Online de hoje. Eu vou convidar o Leonardo para abrir esse nosso último momento aqui de troca de conhecimento. Léo, você está no mudo. Eu avisei de antecedência que isso acontecia muito, né? Agora. É muito legal, Diego, muito interessante mesmo. Isso me remete rapidamente a um caso pessoal, um case profissional que eu tive, em que a gente conseguiu, no redimensionamento de caixas, trazer uma economia de $500 mil para um cliente numa operação de 1 ano. E aí a minha pergunta vem por aí. Eventualmente, o teu sistema, ele pode também informar, especialmente quando é o cliente embarcador, que se ele tiver pequenas alterações na embalagem dele, ele pode ter um acréscimo? É interessante isso. Seria possível, hoje a gente não tem uma aplicação exatamente nesse formato, hoje seria mais uma possibilidade do usuário fazer testes, então ele poderia eventualmente testar alterações na embalagem e analisar o comportamento final. Então, seria algo um pouco mais manual, mas matematicamente seria possível, a gente conseguiria direcionar o software para isso, mas hoje não existe uma aplicação exata nessa forma. Não, depois a gente bate um papo para eu te contar esse case, para você não perder tempo com pergunta, mas eu te explico, é bem interessante. Claro, Lílio, com certeza. Você gostaria de contribuir? Sim. Diego, tudo bem, cara? Enfim, você fica... Para você conseguir ter a curacidade, né, e você conseguir estufar o caminhão, o baú e etc., você depende muito da cubagem do que é feito, né? Então, isso não é feito por você, né? As empresas precisam fornecer para você a cubagem para que você consiga dar a melhor opção de carregamento. E falando da roteirização, a gente sabe que a roteirização no Brasil depende muito mais do motorista do que qualquer sistema, né? Você põe a rota bonitinha, ele não segue a rota, ele para no bar do Zé que tem a coxinha mais gostosa e depois você, paciência, né? Você espera o caminhão. E ele conhece às vezes mais a rota, né? Porque a rota tá lá, o caminho melhorzinho, só que tem um problema ali que caiu alguma coisa, o caminhão não faz a curva, ele vai ter que mudar a rota. Como que você trabalha com a questão da cubagem, né? De ter o Beautiful Data ali da cubagem e esse da roteirização, né? Como é que você faz a roteirização? Legal. A questão da cubagem, sim, é um desafio para as empresas, né, nossos clientes, porque o software, ele depende da operação da empresa ter os dados mínimos para input, né? Então, seja dados de comprimento, largura, altura das caixas, enfim, essas informações básicas. Esse é um dos motivos que, normalmente, as empresas que nos procuram, em geral, são embarcadores, porque elas têm essa informação com mais facilidade. Para o transportador, isso é um pouco mais difícil. Então, os transportadores que a gente atende, normalmente são operações dedicadas, então ele tem uma proximidade maior com o embarcador e consegue trazer essas informações também. Mas, realmente, essa é uma questão importante que esses dados são realmente necessários. Sobre a roteirização, hoje a gente se atém muito à fase de planejamento e programação. Então, a gente não acompanha a execução, o JetaCargo é uma ferramenta de planejamento e otimização. Então, ele vai indicar a melhor rota, então, muito baseada em custo, olhando para pedágio, olhando para a janela de atendimento, enfim. Mas a gente opera mais rotas de longa distância, a gente não opera exatamente rotas de distribuição urbana, por enquanto ainda não. Então, e a gente também ainda não faz o acompanhamento, o tracking. Isso é algo que a gente vê, que tem sentido, que tem sinergia com a nossa operação, e eventualmente a gente pode entrar nesse escopo também. Mas atualmente a gente se atém à fase de planejamento e otimização. Legal. Cris, passar a bola para você. Tudo bom, Diego? Oi, Cris, tudo bem? Tudo jóia. Pode bater, Cris. Na verdade... Oi? Você pode bater, que você Quê? faz parte. Eu não ouvi o que vocês falaram. Então, tem outras coisas que tem que bater. Ô, Diego, olha só. Você tocou um ponto importante quando você fala da questão do planejamento
da carga, né? E aí do ponto de vista também de fazer a distribuição pensando na questão do peso por eixo. Mas aí, pegando o gancho da pergunta anterior, quando a gente está falando sobre a questão de planejar é uma coisa, o outro é o cara seguir a rota, né? Existe dentro do pensamento ou do plano da sua solução, ainda pensando um pouco no futuro, mas como a gente também fazer essa curiosidade em relação ao peso por eixo, né? Porque você sai com um plano, mas durante toda a rota e a jornada, como é que você alerta se aquilo está acima ou não de peso na hora que a coisa está acontecendo mesmo no tracking? Sim, legal. Essa questão do peso por eixo, a gente dá muita atenção. Então, por exemplo, hoje é possível você mapear dentro do sistema qual que é a exata posição da quinta roda do caminhão, a exata posição do pino-rei dessa carreta. Então, para o sistema ele ser muito, muito assertivo quando ele faz o cálculo teórico da distribuição do peso. Embora a gente ainda não faça nenhuma verificação final, né, depois do carregamento, a gente já fez muito teste usando, inclusive, balanças da NTT, balança de rodovia, comparando com o que o Jetacargo estava dando no cálculo matemático, para ter essa comparação, e os resultados foram muito bons. A gente está, sim, olhando, inclusive, junto com o cliente, analisando como a gente poderia fazer com que o Jetacargo verificasse se o carregamento foi feito correto, se a forma como o carregamento físico foi composto vai ter algum excesso de peso por eixo ou não. Provavelmente a gente vai usar visão computacional para isso, então seja por câmeras, enfim, alguma coisa nesse sentido. É ainda algo bem inicial, mas já é um insight e uma demanda que um cliente nos trouxe, e a gente está começando a pensar como realmente chegar nisso. Então, estamos analisando as possibilidades, mas por enquanto não existe ainda uma solução para isso. Mas acho que vale a gente ficar a conversa. Claro, vamos sim. Posso fazer mais uma? Fica à vontade, Lílio, por favor. E aí, pensando num cross-dock, né? Qual que é a velocidade dessa? Porque você faz, eu compro um CubeScan, cubo, dou tudo o número, você vai lá, cuba. Na hora de carregar, fala, tira o pallet 3 e coloca o 4, que esse pallet não vai mais. Quanto tempo leva para esse ajuste? O cálculo depende de quantas variáveis matemáticas são configuradas, mas, em termos gerais, não demora mais do que alguns segundos. Quando eu falo alguns, vai chutando 3, 4, 5 segundos. Então, uma carga que eu tenha muita variável matemática mais complexa pode demorar mais. Mas assim, sempre na casa de segundos. É sempre na casa de segundos. E para eu ajudar você, qual que é o diferencial da Jetacargo para um max load da vida? Que já faz isso. Essa foi uma pergunta bem ajudadora. Essa eu poderia passar para a Cris, que é cliente, e usava o Max Load antes do Jetacargo. Então ela deve ter uma resposta melhor. Mas eu não vou fazer isso para não me escapar. Mas, então, o Jetacargo, a gente construiu olhando para o cenário brasileiro, que é muito diferente. Então, a lei de peso por eixo, ela é muito específica em alguns pontos. Aqui no Brasil, você sabe que você pode comprar um caminhão e colocar um eixo a mais, você pode alongar chassi. Então, tem uma série de complexidades que são inerentes do nosso mercado, que a gente já nasceu tratando isso. Então, a gente já nasceu olhando para o cenário mais complexo. Então, eu poderia me estender falando sobre ferramenta web, sobre integração, sobre tecnologia, mas acho que nem veio ao caso. Acho que é muito mais o diferencial que a gente realmente olha para o cenário logístico brasileiro, né, desde o início. Tá respondido, obrigado. Bom, fechamos aqui mais um bloco de perguntas e respostas. Diego, parabéns pela tua apresentação. Obrigado pelas suas respostas aqui às perguntas da banca. Nós tivemos 2 perguntas do chat, uma do Anderson Diniz, outra do Rafael Tavares. A gente te via na sequência, mas de todo modo, Anderson e Rafael, o contato do Diego está aqui na tela, vocês também fiquem à vontade para procurá-lo. Diego, obrigado. Vou te devolver aqui para a sala para a gente seguir aqui para o nosso encerramento. Valeu. Bom, chegamos então ao final de mais um Pitch in Pits Online. Acredito que, e aí é uma opinião muito particular, que esse tipo de evento é muito importante para que a gente engaje cada vez mais pessoas nesse assunto tão
tão novo, de certo modo, e tão promissor, que é o assunto de empreendedorismo e inovação, né? Um dos maiores pensadores que existiu de inovação e que deixou essa vida em janeiro de 2020, que é o Clayton Christensen, ele traz uma abordagem sobre inovação muito rica, onde ele nos brinda com a visão de que, por mais que produtos e serviços estejam cada vez mais floridos e mais bonitos, a inovação não está necessariamente aí. O cerne da inovação está quando modelos de negócios tornam produtos mais baratos e continuam sendo lucrativos, para que pessoas da base da pirâmide social também possam usufruir, também possam se beneficiar de grandes inovações que grandes empresas estão trazendo para o mercado. Então, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui, principalmente para o público que tá nos ouvindo, e para a banca também, meus amigos aqui da banca, é de que a inovação tem um poder transformador na sociedade, né? Não só nos clientes próximos, ou nos atuais clientes, mas também naqueles que são não consumidores dos nossos atuais produtos. Mas, sem mais delongas, vamos encerrando aqui o nosso evento, sem antes, não vamos encerrar antes de dizer que são os nossos sortudos, né, que ganharam o cupom de R$15 do iFood. Vamos lá, eu estou com a minha colinha aqui do lado. São eles a Fabiana Vanin, o Pedro Rocha e o Roberto Pegorer. Roberto, desculpa, não sei se eu falei teu sobrenome corretamente, mas, de todo modo, tem seu e-mail no nosso formulário, na nossa planilha de networking. Nosso time vai estar enviando para vocês três, qual é o código que vocês devem utilizar ali no aplicativo do iFood para fazer o pedido, seja da pizza, seja do que vocês quiserem. Muito obrigado à participação de todos vocês, aos participantes que estiveram aqui conosco. A gente teve 183 pessoas online aqui nesse evento, foi bastante gente, muito legal. Agradecer a Cris, agradecer ao Leonardo, agradecer ao Lílio pela presença de vocês, pelas perguntas que vocês fizeram. Foi um conteúdo muito rico, foi muito legal mesmo. Todos os nossos tempos aqui avançaram os 7 minutos, o que significa que teve muito conteúdo que foi trocado aqui. Para quem quiser assistir de novo esse nosso evento, a gente vai subir esse evento, foi todo gravado, a gente vai subir esse evento no nosso canal do YouTube, e dentro de 24 horas nós vamos enviar uma pesquisa de feedback no e-mail de todos vocês que estão nos acompanhando. E é muito importante que vocês preencham e nos digam o que vocês estão achando desses nossos eventos. Porque, já que a nossa missão, enquanto Liga, é fazer com que startups e grandes corporações gerem negócios em conjunto e, dessa forma, levem inovação e empreendedorismo para outras pessoas, para o mercado, a gente quer aprimorar cada vez mais esse tipo de discussão que a gente traz. Seja no ambiente online, enquanto vivendo em quarentena, em isolamento social, ou seja, no futuro próximo, se Deus quiser, no evento presencial. E, dia 16 de julho, nós temos o próximo Pitch and Pizza, que vai ter o tema de marketing. Então, não percam, nossas comunicações estão sempre chegando até vocês. Meu muito obrigado, Lílio, Leonardo, Cris, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui no nosso evento. Muito obrigado. Obrigada. Às ordens. Muito bom.